Seja bem-vindo a mais um episódio do Youngcast. Que prazer e que alegria receber você por aqui. Muito obrigado por você estar aqui. Eu tenho certeza que você já tem sido alcançado e alcançada por vários conteúdos que são liberados aqui no Youngcast. Eu tenho certeza que você é aquele telespectador, aquela telespectadora que já viu o corte do Youngcast, já assistiu, já viu alguém da sua família enviar corte no grupo e agora você está aqui para acompanhar um episódio completo. Olha só que legal, uma entrevista completa no podcast que mais viraliza cortes na internet. Eu sou o André Young, para você que chegou pela primeira vez, eu serei o seu anfitrião aqui neste podcast, a cada edição sempre trazendo novos convidados, novas histórias, novas experiências, para que você seja alcançado e cada dia que passar, você tenha na sua mente e no seu coração cada mensagem, cada palavra que é liberada aqui nesta mesa. Se você não está inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ative as notificações para você não perder nada e toda vez que o Youngcast chegar, vai pintar aquela notificação no seu celular de que tem conteúdo novo do Youngcast. Aí você faz o quê? Você aproveita e assiste. Nossa produção vai deixar para vocês na tela aqui agora o QR Code do Instagram do Youngcast. Então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ser direcionada e direcionado para o nosso Instagram. Instagram que está beirando aí 1.100.000 seguidores. O Youngcast segue firme cumprindo o seu propósito de levar um melhor conteúdo, um conteúdo de excelência para todas as pessoas que nos assistem. Já se inscreveu? Já seguiu o Youngcast no Instagram? Então podemos continuar. Hoje eu estou recebendo novamente, nosso convidado chega aqui novamente para mais uma entrevista. Ele é um convidado que viralizou bastante aqui no Young, tem um corte que viralizou muito, né? 10 milhões de visualizações lá no TikTok, isso em um corte só, sem falar as outras páginas que pegaram, repostaram. É um convidado que aí soma mais de 20 milhões de visualizações nos cortes. Ele que dessa vez vem para lançar o seu livro, De Condenado a Pastor. Nosso convidado, ele é o menino da biqueira que virou profeta. Você crê em Deus ao ponto de acreditar que ele tem o poder de transformar os que não são? Você crê em Deus ao ponto de acreditar que ele pode ir em uma biqueira, restaurar alguém, transformar e colocar para ser um pregador da palavra? Essa é a história do nosso querido amigo pastor Diego Reis aqui novamente no Young, que tá de volta, hein? Senhor, na Paz Young, estamos de volta aqui pela quarta vez. Você gosta da casa, né? Você já se acostumou. A casa aqui é nossa. A casa aqui fez eu chegar no mês de junho na Europa. Então a casa aqui é bênção. Quando é que você vai estar na Europa? Mês de junho. Pô, quase a gente se encontraria lá na Europa, hein, negão? Mês de junho, através desse programa, através do Youngcast, que abriu a porta e abriu as fronteiras para nós internacional. E vai que vai, tá com gás, com energia pra chegar na Europa. O menino da biqueira virou profeta e está indo pra Europa pregar a palavra. Deus tá fazendo coisas grandes. Esse já seria até um novo capítulo do próximo livro, né? Pisando na Europa. Você veio aqui da última vez e assim, foi fortemente usado e a gente falou bastante, né? Acerca tem aquele corte que viralizou, né? Sobre os pastores que não estão mais preocupados com as ovelhas, né? Com quem de fato tá ali na igreja diariamente. As ovelhas que entregam seus dízimos, as suas ofertas. E quando perde o emprego, não tem visita, não tem cesta básica, não recebe apoio, né? Eu queria falar um pouco sobre essa questão. A gente pode afirmar hoje que o social, né, na igreja hoje, o social ele ainda é muito deficiente. A igreja brasileira ela ainda falha muito em exercer o trabalho social? Ô Young, sobre o social hoje, infelizmente, as nossas igrejas não estão prontas para essa conversa. Os nossos pastores, a liderança, eles não estão prontos para essa conversa do social, por mais que o social sendo bíblico, porque Estevão e Filipe, quando foram separados ao diaconato, eles cuidavam da assistência social, eles cuidavam dos órfãos e das viúvas, por mais que eles tinham dom, por mais que Filipe que tinha dom de maravilhas, por mais que Estevão depois que foi para a praça, pregou, foi apedrejado, mas só que eles cuidavam do social. Eu fico imaginando Estevão dizendo assim: Filipe, a Maria que ficou viúva agora o mês passado, não esquece a cesta básica dela. Agora imagina os nossos pastores, eles estão preocupados com a convenção, eles estão preocupados em arrecadar milhões, eles estão aqui preocupados com a mensalidade, que todo dia chega o e-mail
para os pastores, para os ministros, porque as convenções agora é ministros, é arrecadar milhões, mais de 8 mil ministros. Se nós pegar a CGABD, se nós pegar a CEADESPEL, a CPADERJ, arrecadar milhões. Vamos aqui fazer uma pergunta para eles, já que esse podcast viraliza e chega em vários lares, em várias casas, em várias igrejas. O que eles estão fazendo com esses milhões? Que tem ainda pessoas dentro da igreja passando fome. Tem pastores que ficou anos pastoreando naquela igreja e hoje eles são jogados de escanteio. Eu acho que a nossa igreja precisa cuidar dos membros. Acho que os nossos pastores precisam abrir a visão um pouco mais para o social da igreja. Às vezes eles querem ir lá para a África, né? Quer ir para Angola, às vezes quer fazer a obra lá nos Estados Unidos, mas só que tem alguém do lado passando fome. Tem alguém sentado, Yang, na cadeira do lado, Yang. Sim. Do lado, esperando que quando acabar o culto, o pastor chama para um feedback para essa pessoa dizer: tem como me ajudar com a cesta? Às vezes ela tem vergonha, né, de pedir. Mas só que o dia mal chega para todo mundo. Isaías 32:9 diz assim, ó: despertai, mulher sossegada. Aí eu vou para o Novo Testamento e vendo Jesus chamando a igreja de noiva. Então eu vou entender que Isaías 32:9, Deus que está dizendo assim: despertai, igreja sossegada. A nossa igreja está sossegada, é referente aos necessitados. Sabe o que a igreja aqui está em alerta? Com os empresários que trazem milhões. Pode ver que o tratamento é diferente, né? Quando entra o empresário, meu querido, meu nobre. E quando entra o mendigo? Será que o tratamento vai ser o mesmo? O empresário hoje, em algumas igrejas, ele tem até a área dele, né? A área VIP. Ele tem a área VIP, mas eu entendo que pode ser empresário, pode ser PCC, pode ser quem ele quiser. Ele chegou na igreja, ele é ovelha. Ele tem que ter tratamento de ovelha. Então, a gente não pode ter acepções dentro da igreja. Porque o fulano é empresário e fulano não é. É todo mundo ovelha. Todo mundo que tem que ser cuidado. Todo mundo que tem que tirar o carrapicho. Tem que ser tirado aquele carrapicho, aquela mentira. Tem que ser tirado aquele orgulho, para o Espírito Santo habitar e trabalhar. Então eu acho que os pastores, Yang, precisam dar uma atenção no social, sim. Acho que toda igreja precisava ter o departamento social. Toda igreja necessita ter o departamento social. Mas está tendo um departamento do quê? De convenção, porque vai receber mensalmente. Onde você vai ter um lugarzinho na cadeira de destaque. Mas o que adianta, Yang, eu ter uma cadeira de destaque, mas só que eu saber que aquela família ali, quando acabar aquele cultaço, aquela cadeira top, não vai ter o que comer e o que jantar em casa. Então, acho que os pastores precisam, sim, Yang, dar uma atenção que para o social, sim, cuidar, sim, dos seus membros. Pode ser a Lagoinha, pode ser a Mundial, pode ser a Universal. A Universal faz esse trabalho. Tem gente que mete o pau nelas, né? Mas como, Yang, que eu vou falar mal de uma pessoa que faz o que eu não posso fazer? Eles ficam abertos de manhã, à tarde e à noite, não fica? Eu não consigo, Yang. A minha igreja não consegue ficar aberta de manhã, à tarde e à noite. Como que eu vou falar mal de alguém que faz? Alguém que está entrando dentro dos presídios. A Universal entra dos presídios. Eu fiquei 10 anos preso. Quantas vezes eu encontrei os irmãos da Universal? Eu era final, eu era geral. E os irmãos da Universal passavam, falavam com nós e ia para o culto. Fazer o culto deles. Então, eu acho que o nosso evangelho, a nossa igreja precisa olhar mais para os necessitados. E você, por exemplo, porque você tem um trabalho social que é o Instituto Diego Reis. Isso. Já teve alguma experiência muito forte assim que ela trouxe no seu coração justamente essa revolta do quanto a igreja poderia fazer mais, no sentido de você ir visitar alguma família, uma família necessitada e era membro de alguma igreja, etc. Você já teve alguma experiência assim? Yang, é onde nós doamos 400 cestas básicas por mês. E toda vez que nós doamos a cesta básica por mês, é membro de outra igreja. Vai buscar a cesta básica na nossa igreja. É membro de outro pastor, é de outra igreja. Aí eu falo, mas na sua igreja não tem um social? Não tem, pastor. Na minha igreja não doa um alimento. Então tá faltando atitude, tá faltando os pastores ir atrás. Mas a minha igreja não tem como. Tem recursos. Vai atrás.
Entendeu? Faz o culto de ceia, traz um quilo de alimento, traz um arroz, que traz um feijão, de pouquinho em pouquinho você vai ajudando. E quando você vai ajuntando, alguém vai olhar para sua igreja e vai dizer, é uma igreja missionária. Então, a maioria das pessoas que vai buscar cesta na nossa ONG é de outra igreja, é de outro ministério, é de outro pastor que não deu suporte porque ele não olhou que para o social. A preocupação dele que está sendo o quê? Aí é só nós perguntando para ele, né? Então os pastores precisam sim socorrer os seus membros. Socorrer o necessitado. É aquele. Né, muita gente pensa assim, a igreja ela não deve se preocupar apenas com o alimento espiritual, mas ela tem que matar, tirar a fome dos seus membros. Jesus ajuntou uma multidão que não tinha pastores. Uhum. Aí Jesus vai alimentar, Jesus vai dizer, quem tem alguma coisa? Um menino. Uhum. Um menino que não estava nem na história. Disse, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus multiplica. E ele alimenta todo mundo. Ele alimentou espiritual e alimentou físico também. Ele falou assim, eu não vou dispensar ninguém com fome. Então, Jesus, ele alimentava espiritual e alimentava físico. A igreja precisa fazer o trabalho social, o trabalho missionário, o trabalho de visita nos lares. Quantas pessoas estão com depressão? Após que pandemia, que estão dentro de casa e não saem com medo, assustado. Quantas famílias, Yang? Quando nós sair daqui, nós vamos pro lares. A minha equipe vai estar lá. E hoje eu prego no lar. Já vou sair daqui, nós correndo pro lar. Mas quantas famílias dentro de um lar querendo que o pastor vá lá fazer uma oração e não vai. Mas Jesus amava lares, não amava? Sim. Jesus foi no lar na casa da sogra de Pedro. Jesus foi no lar de Zaqueu. Zaqueu era rico, sim ou não? Sim. Zaqueu tinha alguém enfermo? Não. Mas ele só queria o quê? Conhecer Jesus. Ele só queria ver Jesus, era só isso. E ele chamou a atenção de Jesus. Então, quando nós vai em um lar, é porque nós estamos imitando Jesus Cristo. Jesus amava lá, Jesus amava velório. Jesus amava. Por quê? Onde ele vai, onde as pessoas precisam. Yang, se Jesus estivesse hoje na terra, onde que Jesus ia pisar? Naquele show que cobraram 2.000 para entrar? Você acha que Jesus ia estar naquele showzinho das mercenárias? Qual show? O showzinho que a Camila Barros fez, a Gabriela Lopes fez, cobrando 2.000 para entrar. Você acha que Jesus ia estar nesse show? Lá dentro? Sendo que Jesus, a Bíblia diz que ele veio aqui para os doentes. Ele não veio por são. Então, nesse show, você acha que o mendigo ia ter 2.000 para entrar? O paralítico ia ter? E por que R$2.000 a entrada? Será que com esse dinheiro que elas arrecadou, vamos aqui fazer uma pergunta para elas? Para Camila Barros, Gabriela Lopes. Pastora Camila Barros e Gabriela Lopes, pastora Midian Lima e pastora Raquel Lima. E pastora Raquel Lima, as 4. Será que elas ajudaram alguma ONG? Você acha que elas ajudaram alguma família autista? É uma pergunta, eu não estou afirmando. Estou perguntando. Para cobrar R$2.000, 22.000 pessoas, deu quantos? 22 milhões? Para mim, Jesus hoje, se ele está na terra, ele estava dentro do prostíbulo pregando aquela prostituta. Sabe qual seria a mensagem? Você não teve pai, né? Seu pai abandonou você, né? Mas deixa eu te dar um recado. O evangelista João diz que nós não somos escravos, nós somos filhos. Então você tem um pai. Seu pai nunca te abandonou. Quem é o seu pai? Jesus. Jesus hoje, se ele está na terra, Yang, ele estava dentro do presídio pregando. Você acha que Jesus vai estar dentro de um show cobrado R$2.000, limitando as pessoas de escutar a palavra dele? Em Apocalipse vai dizer assim, ó, aquele que tem sede vem e beba, que a água é paga? Não. Que a água é de graça. E a água quem? Simboliza quem? O Espírito Santo. Então, uma palavra de Deus não pode ter valor, não pode ser cobrado. Senão os necessitados não vão entrar. Então eu acho que os pastores têm que dar uma olhadinha para os necessitados, para os membros deles, tem que prestar atenção, porque tem gente sentada na cadeira dele, Yang, precisando de uma cesta básica, precisando de um gás,
Sabe quanto gás o nosso social da DIP doou de janeiro até hoje? Mais de 300 gás. O gás acabou. Pastor, acabou meu gás. E sem gás alguém faz comida? Sem gás esquenta o leite da criança? E agora? Será que os pastores estão prontos para essa conversa? Ele está pronto para eles entender que o social é importante dentro das igrejas? Vamos deixar essa reflexão para eles. Na sua visão, por exemplo, você concorda, porque você trouxe um ponto que eu achei interessante, né, que é justamente essa questão do evento que teve, né, esse evento teve uma arrecadação, e essa arrecadação foi de milhões, etc, se houve algum projeto social, pegando por esse ponto assim, de eventos multimilionários, como que você enxerga, por exemplo, esses eventos que muitas igrejas hoje, igrejas grandes, né, no Brasil, extremamente conhecidas, elas promovem esse evento? Você acha que é válido ter o evento, é válido que os membros ali, eles possam viver a experiência de um evento com grandes nomes, ou você acha que não faz sentido, visando que esse dinheiro poderia ser transformado em projeto social, em obra social, enfim? Qual que é a sua leitura disso? Ô Yang, eu sou a favor de nós fazer o evento sim, sem cobrar ingresso. Ingresso não pode ter. O show tem que ser de portas abertas, o culto que tem que ser de portas abertas, aquele evento pode ser no Pacaembu, no Morumbi, no Maracanãzinho, no Maracanã, tem que ser de portas abertas. Porque se não fosse para Deus usar essas pessoas que ele exaltou o nome, então Deus não exaltava ninguém, certo? Certo. Mas eu não concordo cobrar ingresso. Eu não concordo ter bilheteria. Eu não concordo. Ainda mais quando se diz da palavra de Deus, da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para todos. Aquele que tem sede vem e bebe da água. Então, e quem tiver com sede vai ficar lá fora porque não pode pagar? Então, se for a samaritana, coitada dela hoje. Samaritana, então, Jesus foi lá no poço, sentou, deu água para ela, abençoou ela, e ela trouxe mais gente lá de Samaria. Então, se for hoje a samaritana, coitada, Jesus não vai encontrar com ela nunca. Por quê? Porque é cobrado. Porque tem bilheteria. Porque tem valor. O evangelho, ele tem valor? O evangelho tem preço? O evangelho não tem preço. O evangelho é para todos. É de graça. Então, eu não sou a favor da bilheteria. Já levei pregador de nome na minha igreja, já levei cantor, dei a oferta dele, porque a Bíblia diz que todo mundo é digno da sua oferta. Se ele abrir mão, legal, mas ele que tem direito, mas a gente nunca colocamos uma bilheteria. Nunca cobramos nada. Pode entrar quem for. Pode ser mendigo, empresário, pode ser um morador de rua, pode ser o traficante, quem for. Vai entrar e vai ouvir a palavra. E se a palavra entrar dentro dele? E se Jesus libertar ele? E se Jesus curar ele? E nesse show, como que eles vão entrar lá dentro? Não tem como. Então eu não sou a favor da bilheteria. É isso. Algo que você colocou aqui também que eu achei interessante, já puxando o gancho, é justamente o cantor que você levou na sua igreja, o pregador que você levou na sua igreja, ele tem lá a oferta dele, você dá a oferta dele. Qual é a sua opinião, por exemplo, sobre cachês extravagantes, cachês absurdos, né? A gente fala aí de cachês de 80 mil, 60 mil. Como que a gente deve fazer a leitura disso? Tem uma equipe, tem uma estrutura por trás que justifique esse valor ou não? É algo que não faz sentido hoje, você dar um cachê desse valor para um cantor e um pregador ir na sua igreja. Yang, eu costumo dizer que tudo tem equilíbrio, tá? Tudo tem equilíbrio. O primeiro mercenário a vender Jesus foi quem? Judas. Judas foi o primeiro pregador mercenário a vender Jesus. Por quantos? Por 30 moedas. Então, eu acho que o pregador, o cantor, ele tem direito à sua oferta sim. Mas tudo com equilíbrio. Tá? Eu sei que por trás algum pregador, algum cantor tem uma empresa que cuida daquela agenda, vai ter uns funcionários que vai ser pago, certo? Eu sei que possa ter isso tudo por trás, mas tudo equilibrado. Nada pode fugir do autocontrole. Nada pode virar extorsão, que é o artigo 158, né? É extorsão. Sim. O extorsão dá crime.
Nada pode ser extorquido. Então eu acho que tudo é com equilíbrio. Eu concordo sim em receber oferta, concordo mais ainda um pastor que tem um salário, concordo mais ainda, porque um pastor precisa de um tempo aqui para orar, para preparar o sermão, para visitar os membros. Como que um pastor sai de casa em 4 horas da manhã, vai chegar às 7 horas da noite, no horário do culto, às vezes estressado, o dia a dia, certo? Como que ele vai trazer uma mensagem espiritual se o dia dele foi tribulado? Então eu acho que ele precisa de um salário, sim, para ele estar focado naquela, lógico, aquele que trabalha na obra, aquele que visita os lares, aquele que vai para o monte, aquele que faz o evangelismo, aquele que cuida. Um exemplo, uma senhora precisa ir até o médico, não tem ninguém, uma membra dele, o pastor, opa, eu vou te levar. Pode ficar tranquilo, 9 horas eu tô aí, te pego e te levo. Ele tá cuidando de pessoas, não tá? Sim. Aí eu acho sim, que ele precisa de um salário. E o pregador, ele vai lá, a oferta, eu não sou contra. Eu sou contra valores absurdos. Eu nunca paguei um valor absurdo. Já levei pessoas lá como amigos, entendeu? Como eu já fui também pregar, nunca cobrei R$1. Quero que alguém fale assim, o pastor Diego Reis cobrou, nunca cobrei R$1. Já ganhou oferta? Já, porque o pastor quis dar. Mas eu estipular valores, eu vender Jesus, aí eu sou Judas. Então, eu acho que o primeiro pregador mercenário foi Judas. Vendeu Jesus por 30 moedas. E se nós estiver cobrando, nós somos Judas. Nós estamos vendendo Cristo. Vendendo por preço de 30 moedas de prata. 30 moedas. Aí no final nem fica com a moeda, né? No final ele nem fica, porque aí bate o arrependimento e ele vai se matar. Então, às vezes, ficar cobrando esses preços absurdos, no final pode dar problema. Sim. Carnaval. Carnaval passou, mas a gente pode dizer que ainda teremos o pós, né, carnaval, espiritualmente falando. Você acha que pode vir alguma coisa sobre o Brasil pelo fato do que houve no carnaval, da brecha aberta no carnaval? Yang, o que pode vir que pelo Brasil e pelo mundo não é por causa do carnaval, isso é por causa da palavra. Uhum. A palavra tá bem aí. Uhum. A palavra diz que no final do tempo o amor de muitos ia se esfriar. Uhum. Muitos iam se apostatar da fé. Muitos. Então tá aí. Quantos pastores nesse carnaval falou que carnaval, o crente poderia participar do carnaval? Quantos pastores? Mas peraí, mas que visão é essa? Um carnaval onde que a mulher vem com um tampa-seio, um tampa lá embaixo, que mostrando o corpo, sensualizando, onde nesse ano as escolas de samba, a maioria do tema delas foi sobre Exu, né? Sobre Umbanda, sobre Macumba. A maioria do tema das escolas de samba foi sobre espiritual, mas da parte maligna. Como que o crente pode estar nesse carnaval? Como que um pastor, ele consegue abrir a boca e dizer que um evangélico pode participar do carnaval? Ah, não, nós vamos participar para nós pregar o amor de Jesus. Yang, quem no Brasil não sabe do amor de Jesus? Quem não sabe? A internet está aí, não tá? Agora, eu preciso ir lá no meio da escola de samba falar do amor de Jesus? Ele já sabe do amor de Jesus. Ele já sabe que Jesus está voltando. Ele já sabe, eles escutam a internet, eles vê o TikTok, vê o Instagram, vê tudo. Já sabe. Agora, eu tenho que ir lá no carnaval e dizer que o carnaval está liberado aqui para os crentes? Aí esse pastor que falou isso, ele tem que pôr a mulher dele lá, de fio dental, para desfilar lá então. Porque não tem lógica isso. Não tem lógica. A luz não se mistura com as trevas. A Bíblia mesmo diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Mas a gente não pode se misturar. Tem conversa que tá no mundão que não cabe pra mim. Na favela que era minha, às vezes quando eu vou lá, quando eu tô descendo a rua, os meninos já falam, apaga o baseado que o pastor, ele tá descendo. Eu não falo nada, Yang. Eu não vou lá julgar eles, que condenar eles. Um dia eu fumei com eles. Um dia eu cheirei com eles. Um dia eu bebi com eles. O que vai fazer eles mudar? O meu testemunho. O meu dia a dia. Eu não preciso nem abrir a boca. Porque se eu falar, ele vai dizer, você hoje é santo, um dia você fumou com nós, mas só do testemunho, da mudança, só de você não ficar no mesmo assunto, no mesmo local, a paz, dá um abraço, o assunto mudou, nós vamos embora.
Não cabe mais pra mim. Eu me coloco no meu lugar. Porque se eu não me colocar, alguém vai me colocar. Então, eu acho que é isso. O carnaval não é pra nós. Não tem nada a ver conosco. Até o tema já diz que sobre Umbanda, sobre demônio, e como que nós vamos participar de algo desse. Então eu não acho que o carnaval, por causa da brecha que foi aberta no carnaval, vai vir alguma coisa. Por causa da Bíblia, por causa da palavra. O final dos tempos tá aí. Tá chegando. Pandemia, pai contra filho, filho que contra pai. Nós estamos vendo que Jesus que dá as portas. Ele tá voltando. Qualquer momento ele vai raiar no cavalo branco. E todo mundo vai ver. Ímpio, crente. Então, não é por causa do carnaval, é por causa da palavra. E a Bíblia diz que o escândalo vem, mas ai de quem? Promove o escândalo. Então pronto, o escândalo vai vir. Mas ai de quem vem. Então, por causa da Bíblia, pode ter consequências, porque a palavra tem que acontecer. Alguém tem que escandalizar. Algo tem que acontecer o que está na palavra. Se não acontecer, a palavra não foi inspirada aqui pelo Espírito Santo. A palavra tem que se cumprir. Uma coisa que você falou que eu achei interessante é justamente sobre o exemplo diante da comunidade, né? Como um cristão ele deve se portar diante da sua vila, diante da sua comunidade. Porque a gente tem o texto bíblico, né, que é justamente que o profeta diz para a mulher, vai, pega vasos com seus vizinhos e não pega poucos vasos, pega muitos vasos, né? E aquela mulher, ela foi, pegou os vasos com os vizinhos, o que demonstra que ela, de certo modo, tinha essa abertura com os seus vizinhos, né? Mantinha ali, de repente, uma boa vizinhança, um bom relacionamento. Qual deve ser esse limite que o cristão deve entender entre manter um bom relacionamento com seus vizinhos e, ao mesmo ponto, não se privar tanto em excesso numa imagem de perfeição que acabe afastando as pessoas de Cristo? Por exemplo, é comum você ouvir algumas pessoas que não são da igreja, quando ela se refere a um cristão, dizer assim, eu não quero ser assim não, porque quando estava no mundo falava com todo mundo, agora que está indo na igreja não fala mais com ninguém, passa e não fala, passa com o nariz empinado. O cristão tem que ter esse olhar em excesso, no sentido de não posso me misturar, não posso estar junto, ou não. Ele tem que ser equilibrado, ele tem que ter sabedoria para ganhar essas vidas que estão lá fora para Cristo. Yang, tudo é equilíbrio. Tudo é temperado. Nós somos o sal. O sal demais não presta? Não. E de menos também não pode. Sim. Então tudo é temperado, tudo é equilibrado. Eu posso conversar? Posso. Mas quando eu ver que o assunto já não cabe mais pra mim, aí eu tenho que me retirar. Aí eu tenho que se pôr no meu lugar. Então, tudo é temperado, tudo é moderado. Então, eu posso sim conversar com o meu vizinho. A prostituta, eu posso conversar sim, mas na onde que não foge do assunto, onde não vai escandalizar o evangelho. Sim. Divórcio. Vamos agora falar sobre divórcio, que é um tema muito polêmico. E por incrível que pareça, divórcio é um assunto assim que tem aumentado muito no nosso meio, né? Principalmente na igreja cristã. Hoje em dia a quantidade de divórcio é absurda. Parece que hoje realmente os casamentos estão durando menos, né? Qual que é a sua visão diante desse aumento do divórcio? Yang, divórcio é muito polêmico, né? Hoje, o dia de hoje, polêmico para quem não lê a Bíblia, né? Uhum. Polêmico para quem não lê a Bíblia. Polêmico para quem quer um texto sem contexto. A Bíblia diz que Deus ama ou odeia o divórcio? Odeia. Se Deus odeia o divórcio, então já está dizendo que Deus não é a favor do divórcio. Certo? O divórcio é uma promessa. O casamento é uma promessa de Deus. Tá? E se haver um divórcio, se haver uma separação, pode valer a pena para os homens. Pode ser aos bons olhos dos homens. Tá? Ou até da igreja, porque é a igreja que somos nós. Mas perante Deus, se uma pessoa divorciou e casou de novo, o nome dela é adultério. O nome dela é adúltero. Em Romanos 7, 2 e 3, diz que se um homem ou uma mulher se divorciar e o seu marido que estiver vivo, ou a sua esposa que estiver vivo, e eu casar com o outro, o meu nome é adúltero. Pastor, quando que o meu nome não vai ser mais adúltero? Só se haver a viuvez. Só se a pessoa ficar viúva. E outra, não pode orar aqui para ninguém morrer. Senão é oração contrária, né?
Senão aí vai ser chamado de oração de macumbeiro. A pessoa, um crente macumbeiro, orou pro outro morrer? Então, eu acho que Deus, ele odeia o divórcio. Mateus, capítulo 5, diz que quem casar com a repudiada comete o quê? Adultério. Quem casar com a divorciada comete o quê? Adultério. Quem é a repudiada? A que foi abandonada. Certo? Quem casar com ela comete adultério. Quem é a divorciada? O que traiu. Quem casar comete adultério. Ó, em Mateus capítulo 5, Jesus já fechou tudo. Ah, mas eu fui abandonado, então eu posso casar. Quem casar com a repudiada comete adultério. Em Mateus capítulo 19, que vai dizer o quê? Por causa do adultério, por causa da prostituição, eu posso me divorciar. Pode divorciar. Mas só que Mateus 18 vai explicar o quê? Para nós liberar o perdão. Pedro vai dizer, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Ele não diz, o adultério você não pode perdoar, diz isso? Não. Que tem que perdoar 70 vezes 7. Mas hoje o povo está com o coração tão duro. Hoje o povo está com o coração tão rancoroso, Yang, que é mais fácil abandonar aquela família, largar aquela família do que perdoar. Do que é mais fácil construir uma outra do que reconstruir a sua. Porque construir é mais fácil, né? Reconstruir você vai ter que reconquistar a confiança. Você vai ter que mostrar que a sua integridade, o seu caráter novamente. Ah, não, vamos largar e vamos construir. E reconstruir. É mais difícil, dói mais, né? Então hoje pro povo evangélico tá mais fácil construir do que reconstruir. Mas só que perante os olhos de Deus, ele odeia o divórcio. Deus não é a favor. Pastor, e por causa do Mateus 19, por causa da prostituição, diz que eu posso me divorciar. Pode, por causa da prostituição, sim. Mas tem que ficar só. Porque se casar de novo, tá no quê? No adultério. Onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O apóstolo Paulo está pregando para uma igreja imoral. Qual igreja é essa? A igreja de Coríntios. Uma igreja que casa e descasa. Casa e descasa. Aí o apóstolo Paulo vai mandar uma carta e vai dizer, se você for largar do seu marido, que largue. Mas se for casar de novo, volte para ele. Eu não estou falando isso para quem estava no mundão que não conhecia Jesus. Estou falando para os crentes, estou falando que para os pastores, estou falando para os evangelistas, estou falando que para os presbíteros, estou falando que para os apóstolos, estou falando que para o reverendo. Não estou falando para quem, Yang, veio do mundão agora, não conhece Jesus, não conhece Cristo e no mundão um dia casou, mas ele estava no tempo do quê? Da ignorância. E a Bíblia diz que Jesus não leva em consideração o tempo da ignorância. Estou pregando para quem é crente. Estou falando isso aqui hoje para quem é crente. Quantos pastores está no segundo, terceiro, quarto é casamento? Aí vai escrever assim, ó. Ele vai postar assim no status, no Instagram. A minha família é presente de Deus. Mas qual família que se está no quarto? Qual família que é presente de Deus? Qual família é essa? Sim. Porque se nós pegar a genealogia de Jesus Cristo, ele vai dizer que Betseba é mulher de Urias ou de Davi? De Urias. Tá vendo que até Jesus entende que Betseba é a mulher do primeiro? E não do segundo? Tá entendendo? E por que hoje que estão querendo mudar a Bíblia? Porque para eles é mais fácil, Yang. É mais fácil. Para eles é mais fácil, não, vamos empurrar. Mas só que em Apocalipse vai dizer o quê? Que os adúlteros não herdará o reino dos céus. Então, que estão brincando com a sua salvação? Estão brincando com a salvação deles? Então, é isso que eu falo. Se Jesus, na sua genealogia, ele diz que Betseba é mulher de Urias. Betseba, mãe de Salomão, mulher de Urias. Por que não falou Betseba, mãe de Salomão, mulher de Davi? Por mais que Urias morreu. Mas só que Deus considera que Betseba é mulher do primeiro. Tá vendo como que o negócio que está estreito, como que a Bíblia está sendo ofuscada? Não estão pregando a verdade, não estão mostrando pro povo a verdade. Estão maquiando, Yang.
Estão maquiando, por isso que Jesus, ele está buscando alguém na biqueira, alguém no tráfico, alguém no PCC, e está dizendo assim, não, eu preciso mudar, eu preciso que transformar, porque Ofni e Finéia já está vacilando. Ofni e Finéia se prostituía na porta da congregação, roubava o dízimo, as ofertas. Aí Deus teve que levantar Samuel, teve que trazer um menino para falar com ele, falou assim, eu vou matar, vou acabar com a casa de Eli, porque Eli está sendo conivente. Eli foi um bom pai. Eli foi um bom pastor, mas foi um mau pai. Quantos pastores que é um bom pastor, cuida da casa de Deus, limpa a casa de Deus? Quantas missionárias que é uma boa missionária, vai nos lares, mas é uma má mãe, é um mau pai, não tem um amor de família, nunca foi no McDonald's com a família, nunca levou a família para passear. É um bom pastor, tá lá, enfiado dentro da igreja 24 horas. Mas é um mau pai. Quantos, Yang? Quantos casamentos que tá acabando porque os pastores não estão mais preocupados com a sua casa, com a sua família. Então, acho que a gente tem que voltar a olhar para nossa família. Fazer aquele passeio de final de semana, sabe? Vamos hoje no parque, vamos no shopping, vamos tomar um sorvete, por mais que é raso, por mais que é básico, mas a família vai dizer, não é só pastor não, ele é pai também. Mas tem família hoje só tendo pastor, mas o pai e o marido não tem mais. Então eu acho que a gente tem que olhar para isso. Eli, um bom pastor, um bom sacerdote, mas um mau pai. Quantos pastores hoje é um bom pastor? Dentro da igreja, abraça todo mundo, né? Mas em casa, não tem diálogo, não tem conversa, não tem aquela janta quando vem do culto, sabe? Igual em casa, quando vem do culto, nós compramos uma pizza, Benjamin, Radassa, Tatiana, nosso momento, acabou o culto ali, agora nós estamos em casa comendo uma pizza. Então, eu acho que a gente tem que voltar novamente a ser um bom pai, e ser um bom marido, e ser um bom filho. E, por exemplo, uma coisa que é polêmica também é quando o pastor, ele casa pela segunda vez, ou mais, e ele continua pastoreando. Você acha que ele pode ser um pastor? Ele pode ser um membro. Ele pode sim, pegar a segunda família dele, sentar lá no banco lá, assistir o culto. Mas você acha que ele vai ter a credibilidade de ensinar algo à família? Você acha que ele, se tiver um problema de um casamento, você divorcia ou você luta pelo seu casamento? Qual vai ser a opinião dele? Luta pela sua família, mas ele vai estar pregando o que ele não viveu. Ele vai estar mostrando o que ele não é. Então eu acho que ele pode ser sim um membro, ele pode ser sim fazer parte do corpo, sim, mas pastorear uma igreja, acho que não vai dar mais. Não tem como mais. Tem gente que fala assim, depende do divórcio. Não depende do divórcio. O único momento que me dá para divorciar é o adultério. Só se eu for traído e se eu ainda não tiver apto a perdoar, Yang. Se eu não tiver apto a perdoar. Mas eu tenho que ficar só. Eu posso sim me divorciar. Eu fui traído, me traiu. Eu posso, mas eu não posso me relacionar. Não posso mais casar. Porque se eu casar de novo, eu tô no adultério. E o adultério faz eu perder minha salvação. Entendeu? Então, eu acho que ele não tem como que pastorear. Não tem como cuidar daquela igreja, daquelas famílias. Não tem como. O homem é polêmico. O homem... Cara, esse ponto aí eu acho que é um ponto muito interessante, justamente sobre essa questão do cara que continua ali, né, exercendo. Porque eu acho que o que você falou faz sentido. Porque, de certo modo, ele vai viver uma pressão, né? Como é que um membro, por exemplo, vai olhar para esse pastor e pensar, o membro que se separar e for casar de novo, esse pastor nunca vai poder exortar ele, né? Porque o membro vai olhar e falar, mas calma. Sempre vai existir, né, aquela pressão. Yang, vamos lá. Uma mulher que casou 2 vezes, ela pode dirigir um ciclo de oração? Não pode, Yang. Ela pode pregar num congresso de mulheres? Ela pode pregar num chá de mulheres? Ela pode ser. Ela pode fazer parte daquelas mulheres. Pode ir lá, sentar lá, cantar junto. Entendeu? Mas ela não vai poder ser a dirigente.
Mas se o marido dela que traiu ela separou e não tem mais, e ela não arrumou mais ninguém, ela pode exercer como uma dirigente, pregar, ela pode, ela tem autoridade. O meu marido me traiu, eu não a perdoei, a Bíblia me dá base para isso, mas eu não casei de novo. Eu segui minha vida, eu e Cristo. Eu sei que isso é difícil, eu chamo carne. Sei que é difícil, mas é a palavra de Deus. Se alguém achar ruim, se você quis fazer um corte desse, vai reclamar com Deus. Então, é a mesma coisa o homem. Não tem como ele pastorear. Não tem como. Não tem como ele pregar num culto de homens, num culto de varões. Não tem como ele ensinar os varões. Não tem como, Yang. Vai quebrar todo o paradigma. Vai na contramão, né? Do que ele vai ensinar, né? De tudo. Aí alguém vai levantar e dizer assim: pode fazer uma pergunta, pastor? Por que você não lutou pela sua família? Se você está mandando eu lutar. E não adianta ficar bravo. Certo? Então eu acho que é isso. Eu acho que não tem como. Não tem como. Sim. Você falou algo que eu achei interessante aí, e é justamente um tema que gera muita discussão, que é sobre a mulher, ela exercer, né, o cargo de pastora, ela está na frente de uma igreja. Isso gera muita discussão. Alguns eles falam assim, é melhor uma mulher pastoreando uma igreja, ganhando almas, do que um homem acovardado. Aumentou o número de pastoras, porque o homem ele tem se acovardado. Tem aumentado o número de casos de adultério, de pastores caindo, enfim. Tem vários pontos, várias teses que as pessoas elas falam. Mas eu queria entender o que você pensa acerca de uma mulher. É errado uma mulher ser uma pastora de uma igreja? Yang, aqui a minha opinião é o que menos vale, tá? Minha opinião é o que menos vale. Uhum. Mas pela palavra não tem mulher pastora. Pela Bíblia não existe mulher pastora. Não existe. Pastor, mas a Tatiane Reis está lá no Instagram dela, a pastora que Tatiane Reis, mas ela não é pastora. Pastor sou eu. Ela é a missionária, ela é a irmã Tatiane. Eu sou pastor. O pessoal vai chamar ela de pastora por respeito. A minha pessoa que estou na frente, ela é minha esposa, por respeito. Agora imagina, se eu morro, quem vai assumir a igreja? A Tatiane Reis? Nunca. Ela não vai assumir a igreja. Quem tem que assumir a igreja é o segundo, é o terceiro, certo? É o pastor local que vai assumir a igreja. Ela não pode assumir. Ela vai continuar como missionária. A obra vai seguir. Não existe mulher pastora. Imagina, Yang, eu já falei aqui uma vez e falo novamente. A pastora que está na frente daquela igreja assumiu a igreja, abriu a igreja. Deus me falou que eu sou a pastora, eu sou a apóstola, eu sou a bispa. Olha aqui, mas mulher de Deus ela não quer ser. A mulher que cuida da casa dela, ela não quer ser. Mas ela quer ser a pastora. Por quê? Por que ela quer ser a pastora? Se o marido dela que está no bar, o marido dela que está no bilhar, o marido dela que está na biqueira, o marido dela ainda continua no crime e ela quer tomar conta da igreja? A Bíblia diz que a mulher casada cuida de quem? Do seu marido. Uhum. E por que ela quer cuidar da igreja? Ela quer ter um caso com a igreja. Ela quer ter um caso com a igreja, porque ela tem que estar cuidando da família dela. Ela tem que estar trazendo a família dela para o culto. Trazendo a família dela, mas não. Ela vai deixar a família dela para fazer uma reunião. Ela vai deixar a família dela para fazer um ensaio. Ela vai deixar a família dela para fazer uma feijoada beneficente. Ela vai deixar a família dela para o ensaio de jovens. Ela vai deixar a família dela para o ensaio das crianças. Ela vai deixar a família dela para limpar a igreja. E quando que ela vai ter tempo para o marido dela? Se ela está tendo um caso com a igreja. Não tem como, Yang. Não existe pastora. Não tem pastora. Mas Raquel, não existe pastora. Não tem pastora na Bíblia. Deus deu autoridade, Deus deu pro homem. Lá no Éden, Eva foi tirada da onde? Da costela de Adão. Existia Eva antes de Adão? Existia Adão primeiro. Então Adão que tinha o espírito de governar. Aí vem para o Novo Testamento, de quem tem o espírito de governar? Jesus ou Maria? Jesus. Sempre o homem tem o espírito de governar. Quem era o rei? Davi ou Betseba? Davi. Uhum.
Quem era o rei? Salomão ou a filha de Faraó? Salomão. Por mais que ele se envolveu com as mulheres estranhas, né? Por mais que ele começou amando Deus e terminou péssimo. Terminou se envolvendo com a filha de Faraó, com as amonitas, com as moabitas, com várias que adoravam outros deuses. Mas só que Salomão era o rei. Então não tem, você não vai... Tanto que a rainha Betseba, quando vem até o palácio, ela vem saber da sabedoria de Salomão. Então, esse aí é papo, que o homem covarde... Pode ter um homem covarde. Lá na casa delas, o homem que pode ser um banana, mas ele é o sacerdote. Ele é o sacerdote, não é ela. Ela tem que pedir autorização pro marido. Ela tem que ser submissa ao marido. Ela tem que chegar até o marido. Ela não tem que tomar frente de nada. Então, acho que esse papo tá meio torto de que mulheres pastoras, isso é fora de cogitação. Eu sei que se um corte aqui sair desse, vai ter... Mas com a Bíblia ninguém vai contra. Com a palavra que não tem como, Yang. Doutrina bíblica. A gente percebe que a igreja, de certo modo, né, a doutrina ela tem mudado, né? Por exemplo, era comum ver antes algumas igrejas falando que os membros não tinham que assistir televisão, não podia ter televisão em casa, né? E hoje essas igrejas, elas não só têm televisão, como elas têm programas de TV, elas estão na televisão, passaram a entender a TV como um caminho de comunicação, mas algo que antes era proibido, né? Outras regras também, por exemplo, sobre pintar cabelo e etc. Você acha que a igreja, ela, de forma acirrada, ela pregou uma doutrina que ela mesma com o tempo não conseguiu sustentar? Yang, qual que é a doutrina que está em Atos dos Apóstolos, a igreja aqui primitiva? Comunhão, oração. Sim. E partir do pão. Vamos lá. Uma igreja que não tem oração, que não tem comunhão e que não tem o partir do pão, que é a palavra, não tem a doutrina de Cristo, certo? Sobre usos e costume daquela igreja. Tem igreja que permite o brinco, tem igreja que não permite o brinco. Se nós pegarmos a Assembleia de Deus, hoje algumas abriram um pouquinho, algumas continuam tradicional, tá? E eu acho que sobre cortar cabelo, brinco, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que não é a joia que vai deixar eu bonito, que não é a trança. Então eu acho que o brilho do Espírito Santo, aí diz a oração, se eu oro eu tenho brilho, se eu tenho comunhão com todo mundo e se eu tenho a palavra, não tem como eu sair da doutrina. Um crente sabe se vestir. Um crente, ele não vai chegar de uma forma escandalosa, porque eu falo que o pecar é a intenção. Por que eu vou colocar aquele vestido todo apertadinho? Eu quero sensualizar? Então eu tô pecando, sim ou não? Sim. O porquê que eu vou ficar sem camisa no Instagram, tirando foto, pagando de musculoso? Eu tô querendo sensualizar para as meninas me ver e achar que eu sou o gostosão. Eu não tô pecando? Então o pecar é a intenção. É a intenção. Se aquela igreja tem aquela doutrina, se aquela igreja não permite aquilo, se eu não concordo, Yang, eu vou para outra igreja. Eu não vou ir contra, eu não vou ser um rebelde, eu não vou ter rebelião, espírito de rebelião. Eu não vou ter isso. Eu não concordo, mas tem igrejas que, igual a Assembleia de Deus, que é mais tradicional. Vai ter igreja hoje que apaga a luz, que acende a luz, que sai fumaça, parede preta. Para eles aquilo é normal. Para nós, assembleanos, já não é normal. Agora, imagina uma mulher pregando em cima do altar com uma calça toda apertadona, rachando tudo. E aí? Você acha que vai ser normal? Tem que ter a diferença do crente e de quem não é crente. Aí vai chegar com aquele batonzão vermelho da pombagira. Vai chegar com aquela unhona vermelha. Aí vai chegar a mulher do mundo igualzinha, a prostituta igualzinha. Com aquele vestido apertadinho, não colocou nem um short por baixo, aquele fio dental mostrando e pregando atrás de um monte de homem atrás. E aí?
Tá igual a prostituta lá da Paulista, lá da Rebouças, tá igualzinha. A questão mudou o que, Yang? Aí vai entrar um ímpio lá na igreja e vai dizer... Aí no final do culto que vão pedir o telefone dela. Seu telefone pra fazer um programa? Então tem que ter a diferença sim. Tem que ter a doutrina, tem que ter a disciplina. Tem que ter, lógico. A gente não pode colocar fardo pesado em ninguém, que é onde nem a gente possa cumprir. A Bíblia mesmo diz que os fariseus, né, colocavam um fardo pesado que nem eles cumpriam. Mas tudo é moderado. Eu sempre falo lá na minha igreja. Pastor, e a maquiagem? Tudo é moderado. Moderado. Vamos, calma, vai checar a cara de pó. Põe a cara no pó e vai orar. Pra que haja esperança. Então tudo é moderado. Tudo é, calma, vai devagar. Então a doutrina, mas é do homem, mas é a doutrina das Assembleias de Deus. Esses dias o pregador lá no Bom Samaritano, que pregava a doutrina mais que tudo, que é do Belém mais que tudo, falou que isso aí isso aí não serve mais, mas ele pregou tanta doutrina ele pregou, e hoje que não pode mais por causa do quê? Porque o cachê lá é alto? Porque as igrejas church tá dando o cachê alto para ele? Então, ele precisa entender o que ele prega, né? Se ele é assembleano ou se ele é church. Ele precisa entender onde que ele tá. Então eu acho que a doutrina tem que ter sim. Yang, imagina um cara do PCC vindo pro evangelho. No PCC tem regra, tem disciplina. Aí você vindo pra uma igreja que pode tudo. Você acha que esse cara vai firmar? Ele precisa de regra. Ele precisa de limites. Ele precisa de disciplina. Ele precisa de doutrina. Ele precisa saber que ele pode ir até aqui. Se ele passar daqui, ele já não pode mais. Então, eu acho que os crentes precisam ter disciplina. O que adianta eu ter talento, mas eu não ter disciplina? O meu talento não vai valer de nada, Yang. Eu não tenho disciplina. Peraí, você trabalha aqui, não trabalha? Você tem horário, você tem o horário do almoço, você tem horário de ir embora, você tem a forma que você vem vestido. Você vai fazer o programa de regata? Não. É sem camisa? Jamais. Você vai entrevistar uma mulher aqui quase nua? Você vai dizer, minha irmã, aqui é um lugar decente. Aí o evangelho agora virou o quê? Virou zona? Continua ainda tendo doutrina, continua tendo disciplina, continua tendo respeito. Então eu acho que a doutrina, ela faz parte sim. Oração, comunhão e partir do pão. Se eu oro, eu não vou escandalizar. Se eu tenho comunhão, eu não vou ficar andando, discutindo, brigando com ninguém. E se eu tenho a palavra, eu vou saber o que a palavra vai me ensinar, o que eu tenho que fazer. Oração, comunhão e partir do pão. Acabou. Esse foi o pastor Diego Reis aqui no Yang Cast. O homem é uma granada, filho. Vai, brinca. O homem é terrível. Pastor, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo, que você fosse boca de Deus e falasse para quem está assistindo agora, precisa ouvir uma mensagem de Deus sobre a sua boca de forma direta. Eu quero deixar aqui uma mensagem que está em 1 Samuel, que diz que quando Deus chama Samuel, menino ainda, Samuel, ele vai crescer com Ofni, com Finés, com os prostitutos, com os errados, com os mentirosos, com os ladrões de dízimo e oferta, mas ele não vai se corromper, Yang. E a Bíblia diz que a mãe dele, depois que deixa ele no templo, em ano a mãe dele vai trocar a túnica dele. Em ano, a mãe dele vai pegar a túnica velha e vai entregar a túnica nova. Vai pegar a túnica velha e vai entregar a túnica nova. Eu quero dizer que em ano, você que está nos assistindo, você que acompanha o Yang Cast, que em ano Deus vai trocar sua túnica. Porque em ano Deus vai renovar sua fé. E em ano Deus vai renovar as promessas, porque Deus tem que renovar a promessa. Lembra de Abraão? Abraão, quando ele vem cansado em Gênesis 15, ele entra dentro da tenda, Deus desce dentro da tenda e diz: Abraão, que sai para fora. Quantas estrelas, quantas areias, eu renovo a promessa. Você vai ser pai de uma grande nação. Deus está trocando a túnica de alguém através desse podcast, através desses cortes que vai ser feito.
Ana troca em ano a túnica. Ana que está querendo dizer, não brigue, não discute, o que passou para trás deixa para trás, agora nós vamos viver coisas novas. A partir de hoje, você vai viver coisas novas porque Deus está trocando a sua túnica. Boa! Eu sou o pastor Diego Reis, meu amigo, obrigado por essa entrevista. Eu já tô imaginando aqui a polêmica que quando soltar esses cortes. Mas é isso aí, a gente fala sobre esses temas polêmicos, justamente não é para causar atrito, não é para causar discussão, é para promover diálogo, porque o diálogo ele constrói. Por isso que é importante a gente sempre ter esse costume de construir, de dialogar, de trazer visões diferentes, de respeitar a visão que cada pessoa tem, trazer o diálogo de forma que as pessoas elas entendam que o evangelho ele é muito sério, né? Não é algo simplesmente que você chega e tá bom, é do jeito que tá. Não, ele tem muitas... o evangelho ele exige muito, ele cobra muito de você. Então é por isso que a gente tem esse tipo de diálogo e eu espero que você seja fortemente edificado aí, edificada com essa palavra. Bom, vamos ficando por aqui. Antes eu quero mostrar novamente para você de pastor a condenado. Quem quiser encontrar, meu amigo, como é que faz? É só entrar em contato comigo, eu vou deixar meu telefone, 940 20 4445, só entrar em contato conosco, nós mandamos aqui pelo correio, nós entregamos um conteúdo muito bom, você que tem um amigo preso, um parente, um filho, o esposo, ou você que gosta de entender a vida de quem for preso e Deus mudou a história, esse livro está aí e eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, Yang. De Condenado a Pastor, essa é a recomendação de leitura do nosso episódio de hoje. Esse livro aqui você consegue tanto pelo telefone que o pastor Diego Reis falou aqui, ou também pelas redes sociais dele. Nós vamos deixar aqui na descrição o Instagram do pastor Diego Reis, e aí você consegue ir lá no Instagram dele e fazer o pedido do seu livro para que você seja fortemente abençoado, tá bom? Nós vamos deixar também aqui todas as redes sociais dele, você pode seguir o pastor Diego Reis lá no Instagram e corre lá no Instagram do YangCast para você visualizar os cortes dessa entrevista e compartilhar aí com seus amigos, sua família, com o Brasil inteiro. O Brasil e o mundo assiste o YangCast. Eu vou ficando por aqui, a minha produção vai deixar para vocês o próximo episódio e eu vou receber você no próximo episódio dentro de 5 segundos. É só clicar aqui que eu estou te esperando lá. Deus abençoe.